bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Na aula passada nós terminamos o conteúdo sobre textos e tabelas, e agora nós daremos progressão ao assunto sobre organização e formato em objetos. Em aulas passadas eu expliquei bem por cima a forma mais básica de organização, que é o agrupamento de diferentes objetos. Como vocês devem lembrar, para realizar o agrupamento entre eles, basta selecionar todos os objetos e, através do atalho Ctrl G ou com o botão direito do mouse sobre a seleção e ir em agrupar, nós temos todos os objetos agrupados, sendo possível desagrupá-los através do atalho Ctrl U ou com o botão direito do mouse em cima e desagrupar ou desagrupar tudo. Esse tipo de agrupamento simples trata todos os objetos como um único, ou seja, eu posso alterar a borda de todos eles como se fosse de um só. Da mesma maneira, pintar todos os elementos como sendo um só. E posso, depois, desagrupar cada um deles e eles ficarão com as configurações de borda e de pintura de como estavam quando agrupados. Existem outras maneiras de agrupamento e formato além dessa. Uma delas deixa eu puxar essas duas formas aqui para o lado, a soldagem. O soldagem é a combinação de dois objetos ou mais em apenas um. Deve-se atentar que há uma diferença entre a soldagem de objetos e o agrupamento. A soldagem transforma dois objetos em um, enquanto o agrupamento simplesmente junta vários objetos num só. A diferença mais visível entre os dois é que no agrupamento, vamos agrupar esses dois objetos aqui, apesar de serem tratados como um só, nós vemos as delimitações de borda entre eles. Agora, nesse objeto aqui, vamos soldar, selecionamos e vamos aqui em cima no menu contextual soldar. Eles apresentam como um objeto único, como uma forma única, com apenas o contorno mais externo. Essa é a maior diferença. Existe outra maneira de realizar todas essas operações de formato que eu demonstrarei agora, e peço desculpas por não ter falado antes, através do menu Objeto, Formato e todas as opções que eu falaria agora. Por enquanto, trabalharemos somente com este menu contextual por motivos de simplicidade. Além da soldagem de objetos, que combinam dois ou mais num único e com borda externa, nós temos também, deixa eu desagrupar esses dois aqui, o aparar. O aparar, diferentemente do soldar, ele corta um pedaço de um objeto que está sobrepondo outro objeto, sendo que assim o objeto sobreposto ficará sem o pedaço que antes correspondia, quer dizer, o objeto de trás ficará sem o pedaço que antes correspondia ao objeto sobreposto no ponto em que os dois se intersectavam. Selecionamos dois objetos e viemos aqui em aparar. Percebe-se que aparentemente está tudo igual, mas ao se tirar o objeto que estava sobrepondo, percebe-se que o que foi sobreposto, ele agora não tem mais um pedaço que correspondia antes ao ponto, a área em que os dois objetos se intersectavam. Além da aparação, desculpa, há também a simplificação. Quer dizer, intersecção, desculpem, simplificação é para próximas aulas. Ela cria um objeto a partir da área onde dois ou mais objetos se sobrepõem. Como assim? Nós temos objetos se sobrepondo aqui. Deixa eu dar mais Ctrl Z e retornar os objetos como eram antes. Temos uma área onde esses dois objetos se sobrepõem. E, para melhor exemplo, vou rotacionar isso aqui. E a intersecção criará um objeto com
o formato da área intersectada. Ao contrário de aparar, onde um objeto sobreposto cortava um pedaço do objeto de baixo, aqui será criado um objeto a partir da intersecção de dois ou mais objetos. Vamos lá, selecionamos os dois e vimos aqui em intersecção. Percebe-se que a caixa de seleção mudou. E agora temos aqui criado um objeto que corresponde à intersecção entre os dois objetos originais. Bem, nessa primeira aula foram essas as primeiras ferramentas de forma e organização. No próximo vídeo aula eu apresentarei mais algumas. Com um pequeno exemplo, só para praticar um pouquinho essas ferramentas de organização, vamos construir uma pequena nota musical, bem basiquinha. Faremos aqui um retângulo, uma elipse, com a seleção, outro retângulo, alinhado aqui a este tamanho. Peço perdão aos músicos que estiverem assistindo, porque eu não sei muito bem as notas musicais. Tentarei fazer o mais fiel possível. Falta, se converte em curvas, eu esqueci de converter. Crio uma âncora aqui. Converta esse ponto em uma ponta curva. Aumenta a curvatura dele. Dá uma suavizada. Esse ponto aqui também converter ele em ponto curva. Suavizar um pouco mais ele. Certo. Esta elipse aqui, vou converter ele em curva também. Através da ferramenta de forma, vou dar uma ovalada nela. Certo. Agora, deixa eu curvar isso aqui um pouco. Se eu não me engano, a nota musical um pouquinho mais curvada. Não, foi demais. Aqui, juntar os dois pontos. Vou juntar esses pontos aqui. Opa. Pressionar este ponto. Converter em curva. Intersectá-lo aqui. Passar para cá. Seguinte, criar uma âncora aqui, esse ponto, certo. Agora vamos soldar todos esses objetos. Temos apenas um só e pintá-lo. A título de utilizar conhecimentos de aulas anteriores, vamos duplicar esta forma, uma pequena afastadinha dela para trás e colocar uma cor um pouquinho mais clara, afastadinha para gerar um efeito de sombreamento. E então, através do Ctrl G, agrupamos as duas formas. Não está exatamente muito parecido com uma nota musical, mas serve como exemplo de prática. Tentem repetir este exemplo e fazer os exercícios das próximas aulas. E muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.